Bom dia, Marta. Bom dia, Daniela, que está ao vivo com a gente. Então, esse primeiro dia do CONSUD foi muito interessante de observar. Tive a oportunidade de perguntar aos governadores o que representa essa é a 12ª reunião do Consórcio de Integração Sul-Sudeste, que reúne os 7 estados do Sul e do Sudeste. E os governadores de Minas e do Rio de Janeiro, Romeu Zema e Cláudio Castro, disseram, ele é um momento de reafirmar o federalismo, de reafirmar a força dos estados. Muitas vezes, o Sul e o Sudeste, que tem 70% do PIB do Brasil, ou seja, 70% da economia brasileira e mais da metade da população, não se unificam. Como eles são muito fortes, como eles têm muita população, eles jogavam cada um por si. E aí os estados mais organizados se jogavam em bloco e conseguiam fazer valer suas demandas. Então, desde os mandatos passados dos estados, dos governadores passados, começou esses encontros para unificar a voz dos estados do Sul e do Sudeste e achar pontos em comum e fazer pressão política em conjunto. Nesse encontro, um exemplo que ficou muito claro, que me chamou muita atenção, uma fala do Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. Um exemplo na educação. Ele disse, a maior parte do tempo que o estudante fica como estudante é junto ao município, como ensino fundamental. Depois ele fica um bom tempo como ensino médio nos estados. Eventualmente, a menor parte desses estudantes vai para o ensino federal nas universidades federais, e aí a cargo da União. Mas quem tem a maior quantidade de recursos é a União. Esse é um grande embrião de uma discussão sobre federalismo, sobre repartir melhor esses recursos, que hoje está muito focado na questão da União. Para questões práticas de agora, tem a PEC da Segurança Pública. A PEC da Segurança Pública deve ser um dos grandes temas da Carta de Florianópolis, que é o texto que vai ser assinado pelos governadores no sábado, no final do evento. Um texto construído pelos técnicos e pelos governos dos 7 estados. Qual é a posição? Eles acham interessante, acham importante que a União passe a ter mais atribuições na questão da segurança pública. Afinal, o crime não respeita divisas dos estados, especialmente o crime organizado, milícias, as facções. Agora, eles não querem perder a autonomia, eles não querem o governo determinando o que os estados devem fazer na questão da segurança. Pelo contrário, os governadores querem mais autonomia. Um exemplo próprio que o Cláudio Castro reafirmou, eles querem, por exemplo, que a lei de execução penal venha para os estados, porque os estados já têm a atribuição de prender, mas a questão da legislação que determina as prisões, ela é federal. Então, eles querem mais autonomia nisso aí. Tem mais outras questões, que quando fala de dívida dos estados com a União, o coro fica muito alto. Porque esses mesmos estados que produzem 70% da riqueza nacional têm 95% das dívidas com a União. Muitos deles têm muita dificuldade de ter investimentos e capacidade de fôlego financeiro para tocar a vida dos seus estados. O Rio de Janeiro e Minas Gerais, por exemplo, vivem e Rio Grande do Sul, dívidas altíssimas. E o Cláudio Castro falou, se a gente só quer que tenha os mesmos juros, os mesmos encargos que tem com outros países em empréstimos internacionais, por exemplo, que o Brasil financia. Então, é um momento de estados muito ricos, mas que também têm muitos encargos, falarem unificadamente em relação à União. É um encontro bastante interessante e vou continuar acompanhando lá até sábado.